Era noite de vigília. Milhares de fiéis lotavam o pátio em frente ao Santuário Nacional, cada um carregando em suas mãos uma vela acesa, sinal de oração, sacrifício e esperança. A cena, por si só, já emocionava. Um verdadeiro mar de luz estremulando sob o céu estrelado. Mas quando os drones da organização sobrevoaram a multidão para registrar as imagens aéreas, algo extraordinário começou a se revelar. As velas, dispostas aparentemente ao acaso pelos fiéis, formavam um desenho perfeito, o rosto sereno e materno de Nossa Senhora Aparecida. Quem viu pela primeira vez não acreditou. Era como se uma pintura celestial tivesse surgido da união de milhares de pequenas chamas. O silêncio tomou conta da equipe responsável pelas gravações, e muitos, mesmo profissionais acostumados a grandes eventos, deixaram escapar lágrimas diante daquilo que parecia impossível de explicar. Até os mais descrentes ficaram sem palavras. Se você está arrepiado só de imaginar essa cena, eu preciso te pedir algo muito importante. Inscreva-se agora no canal, porque aqui trazemos registros, relatos e histórias impressionantes sobre a força da fé e os sinais que tocam a vida de milhares de pessoas. Ative o sininho para não perder nada, porque o que vou contar hoje é de tirar o fôlego. E antes de continuar, quero ouvir de você. Se estivesse nesse local, diante de milhares de velas formando o rosto da padroeira, qual seria a sua reação? Você acreditaria em um sinal divino ou buscaria uma explicação racional? Escreva nos comentários, porque a sua opinião enriquece muito essa reflexão. E não esqueça, deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa história emocionante. Tudo começou como uma noite comum de oração coletiva. Fiéis de todas as partes do Brasil chegavam ao santuário trazendo suas intenções, seus pedidos e agradecimentos. Muitos deles já tinham o costume de acender velas como gesto de fé. Para uns, era o pedido por uma cura. Para outros, a gratidão por uma graça alcançada. E para a maioria, um gesto silencioso de devoção a Nossa Senhora Aparecida. O pátio foi tomado por uma multidão. O brilho das velas criava uma atmosfera de calor humano e espiritual que não se via em outros contextos. Crianças ajudavam seus pais a proteger a chama contra o vento. Idosos mantinham as velas firmes em suas mãos trêmulas, e jovens, muitas vezes dispersos em outras situações, pareciam mergulhados em uma espiritualidade intensa. Os organizadores do evento, sabendo da beleza que se formava, decidiram registrar tudo do alto. Afinal, nos últimos anos, os drones se tornaram ferramentas essenciais para eternizar grandes celebrações. O que ninguém poderia imaginar era que, dessa vez, o registro aéreo mostraria algo que transcenderia a estética. Revelaria um verdadeiro sinal que tocaria fundo o coração de todos. De cima, as luzes das velas pareciam formar um tecido de ouro que brilhava contra a escuridão da noite. O drone seguia seu trajeto, captando imagens panorâmicas, quando, em um movimento suave, a lente captou a figura do rosto de Nossa Senhora. Era nítido, inegável. Os contornos, os traços delicados e até a sensação de ternura no olhar estavam ali, formados pela união de milhares de pequenas chamas. A notícia correu rápido entre os presentes. Quem estava no pátio não conseguia ver o desenho completo, mas bastava olhar para os telões instalados pela organização para perceber a imagem que surgira no céu. O espanto foi geral. Muitos começaram a chorar, outros se ajoelharam imediatamente, e havia quem apenas contemplasse em silêncio, sem conseguir pronunciar uma palavra. Era como se o gesto simples de cada fiel ao acender uma vela tivesse se somado a tantos outros para formar um grande testemunho coletivo. Um ato de fé individual transformado em mensagem visível e arrebatadora para todos. No instante em que a imagem se revelou nos telões, o pátio do santuário, que até então estava preenchido pelos cânticos suaves e pelas orações pessoais, mergulhou em um silêncio profundo. Era como se milhares de corações, ao mesmo tempo, fossem tomados por uma mesma sensação, o reconhecimento de que algo inexplicável estava acontecendo diante de seus olhos. Os fiéis que estavam mais próximos dos telões foram os primeiros a perceber com clareza. Uma senhora chamada Dona Helena, que viajava todos os anos de Minas Gerais com sua família para a novena,
relatou depois em entrevista que sentiu um arrepio que percorreu todo o corpo quando viu o rosto de Nossa Senhora surgir. Para ela, não restava dúvida. Aquele era um sinal de que a padroeira estava ali, presente, acolhendo cada oração que subia ao céu naquela noite. Jovens que, até poucos minutos antes, riam e conversavam entre si, se calaram. Muitos deles tiraram os celulares do bolso e, com as mãos trêmulas, começaram a gravar o momento. Alguns fizeram transmissões ao vivo nas redes sociais, e rapidamente os comentários se multiplicaram. É o rosto dela. Olhem para o céu. Nossa Senhora está entre nós. As imagens se espalharam em tempo real, levando emoção não só para quem estava no santuário, mas também para milhares de pessoas acompanhando à distância. Um detalhe chamou a atenção de todos. Não havia um desenho previamente planejado, nenhuma organização que pudesse justificar aquele resultado. Cada fiel acendeu sua vela em um local diferente, sem qualquer tipo de orientação. Ainda assim, como se uma mão invisível tivesse guiado os passos e a disposição das chamas, o resultado final era perfeito. Até mesmo pessoas com pouco vínculo religioso confessaram que ficaram sem palavras diante da cena. Entre os relatos mais marcantes estava o de uma mãe chamada Andréia, que carregava no colo seu filho pequeno em tratamento contra uma doença grave. Ao ver a imagem formada pelas velas, ela disse que sentiu uma paz inexplicável. Era como se Nossa Senhora estivesse me olhando, dizendo que eu não estava sozinha nessa luta, contou emocionada. Outro depoimento comovente veio de um homem chamado João Batista, caminhoneiro de longa data, acostumado com as estradas e, como ele mesmo dizia, com pouca paciência para manifestações religiosas. Ao ver a imagem nos telões, João caiu de joelhos, chorou e disse: "Eu sempre pedi um sinal, e hoje ela me mostrou que nunca me abandonou." Seu relato se tornou um dos mais compartilhados nas redes sociais após a vigília. O impacto imediato não se limitou às emoções individuais. O clima coletivo mudou. Milhares de pessoas começaram a cantar juntas uma canção em honra à padroeira. O som das vozes, misturado ao brilho das velas, formou uma atmosfera indescritível. Era como se cada coração tivesse sido tocado por uma centelha divina, unido, transbordasse fé, esperança e gratidão. A organização, que acompanhava atônita a reação do público, afirmou que nunca havia presenciado algo semelhante. Técnicos que monitoravam os drones e os telões ficaram em choque, alguns sem conseguir conter as lágrimas enquanto trabalhavam. Uma equipe de jornalistas que cobria o evento descreveu a cena como um daqueles momentos raros, em que até a razão se curva diante da fé. O impacto foi tão profundo que, nos dias seguintes, milhares de relatos começaram a aparecer nas redes sociais em grupos de oração. Pessoas que estavam presentes disseram ter sentido uma força diferente, como se suas intenções pessoais tivessem sido ouvidas. Até mesmo fiéis que não puderam ir, mas assistiram pela internet, comentaram que sentiram algo especial naquela noite. O rosto de Nossa Senhora formado pelas velas não foi apenas uma imagem. Foi uma experiência coletiva que se gravou na memória de todos os presentes. Uma cena que, até hoje, é lembrada como um dos sinais mais impressionantes ocorridos em vigílias do Santuário Nacional. Se dentro da Basílica e do pátio do Santuário Nacional o impacto já havia sido arrebatador, foi nas horas seguintes que a dimensão daquele fenômeno começou a ser percebida. Quando os primeiros vídeos foram publicados nas redes sociais, a imagem das velas formando o rosto de Nossa Senhora Aparecida ganhou o mundo digital com uma velocidade impressionante. Em poucas horas, hashtags ligadas ao acontecimento já estavam entre os assuntos mais comentados no Brasil, e em algumas plataformas chegaram a alcançar relevância internacional. No Instagram, perfis de peregrinos, famílias, jovens e até mesmo de religiosos postaram os registros com legendas carregadas de emoção. Frases como "eu estive lá e vi com meus próprios olhos e ela nos mostrou sua presença" inundaram a plataforma, acompanhadas de milhares de curtidas e comentários de pessoas que, mesmo não estando presentes, diziam ter se arrepiado ao assistir. No TikTok, pequenos trechos do vídeo se tornaram virais. Muitos criadores de conteúdo usaram a trilha de músicas religiosas para embalar as imagens. Em poucos dias esses clipes acumulavam milhões de visualizações.
Alguns usuários, declaradamente não religiosos, comentaram que não conseguiam parar de assistir a cena. Um dos vídeos mais populares foi de uma jovem que simplesmente escreveu: "Explique como quiser, mas eu só sei que chorei assistindo." O Twitter, X, foi palco de intensos debates. De um lado, devotos compartilhando suas experiências espirituais, interpretando o fato como um sinal inequívoco da presença de Nossa Senhora Aparecida. Do outro, pessoas mais céticas tentavam encontrar explicações racionais, levantando hipóteses sobre ângulos das câmeras, coincidências ou mesmo ilusões de ótica. O resultado foi uma avalanche de postagens que mantiveram o acontecimento no centro das atenções durante vários dias. A imprensa tradicional, também, não ficou indiferente. Canais de televisão enviaram equipes para o santuário, entrevistando testemunhas e mostrando as imagens repetidas vezes em programas de auditório, noticiários e documentários especiais. Jornais de circulação nacional estamparam manchetes como: "O rosto da padroeira formado por velas impressiona fiéis ou milagre ou coincidência." O fenômeno que emocionou milhares em Aparecida. Até emissoras internacionais repercutiram o fato, destacando a grandiosidade da cena e o poder simbólico de um evento que reuniu tanta gente em um só sentimento. Um aspecto interessante foi a forma como esse episódio unificou diferentes públicos. Pessoas que raramente se manifestam sobre fé ou religião passaram a comentar. Houve quem afirmasse que aquele era um sinal de que o mundo precisava voltar os olhos para a espiritualidade. Influenciadores digitais, artistas e até figuras públicas compartilharam os vídeos, cada um interpretando à sua maneira, mas todos reconhecendo que havia algo de extraordinário naquele momento. Outro ponto marcante foi o aumento imediato no turismo religioso. A repercussão despertou o desejo de muitos que nunca haviam visitado o santuário. As agências de viagens religiosas relataram uma procura intensa nos dias seguintes, e caravanas foram organizadas às pressas. Muitos diziam: "Eu preciso estar lá. Preciso ver com meus próprios olhos onde isso aconteceu." No campo espiritual, a repercussão serviu também como renovação da fé. Grupos de oração se fortaleceram, e muitos relataram que decidiram retomar práticas religiosas esquecidas, como a reza do terço em família ou a participação em missas semanais. Padres e líderes religiosos comentaram em homilias e encontros que aquele evento havia sido uma resposta clara ao apelo de muitos que pediam por sinais em tempos de tanta descrença. Enquanto isso, entre os céticos, o episódio também se tornou pauta. Sites e canais voltados à ciência e ao racionalismo tentaram explicar como as velas poderiam ter se disposto daquela forma. Alguns falaram em coincidências geométricas, outros em ilusões criadas pelo ângulo das câmeras dos drones. Mas, mesmo entre essas análises, havia um reconhecimento. Não importava a explicação, o impacto emocional e espiritual era inegável. Com isso, podemos dizer que o acontecimento deixou de ser apenas uma experiência local para se tornar um fenômeno nacional e até internacional. A imagem formada pelas velas foi muito mais do que um registro curioso. Foi um marco de como a fé pode se manifestar em diferentes dimensões, tocando o íntimo de quem acredita, desafiando a lógica de quem duvida, e despertando reflexões em todos que se depararam com as imagens. A repercussão provou algo fundamental. Em tempos de rapidez, descrença e tantas distrações, ainda existe espaço para o extraordinário. E quando esse extraordinário acontece diante de milhares de pessoas e é registrado em vídeo, sua força se multiplica e chega a corações que talvez nunca pisem na basílica, mas que, de alguma forma, foram tocados pela cena. Logo após a divulgação das imagens aéreas mostrando as velas formando claramente o rosto de Nossa Senhora Aparecida, surgiram diferentes tentativas de interpretar o fenômeno. De um lado, fiéis e religiosos enxergaram um sinal direto da presença da padroeira, um gesto de carinho e proteção para com o povo brasileiro. De outro, estudiosos, céticos e especialistas em fenômenos visuais começaram a propor explicações técnicas, tentando compreender como milhares de velas, dispostas de forma aparentemente aleatória pelos devotos, puderam compor um desenho tão preciso e simbólico. Entre as explicações racionais mais debatidas, estava a ideia de que o formato teria surgido como resultado da visão aérea dos drones.
Segundo alguns especialistas, a partir de uma determinada altura, a disposição das velas criava pontos de luz que, conectados pela perspectiva da câmera, lembravam os contornos do manto e da coroa de Nossa Senhora. Esse argumento, porém, foi logo questionado por quem estava presente e pôde perceber o desenho até mesmo do chão, ainda que de maneira menos nítida. Outros levantaram a hipótese da chamada pareidolia, fenômeno psicológico pelo qual o cérebro humano identifica padrões familiares, como rostos ou figuras, em imagens ou objetos aleatórios. Essa explicação foi amplamente divulgada em jornais e programas de televisão. No entanto, muitos devotos rebateram dizendo que o nível de detalhe do desenho, incluindo a coroa e o contorno do rosto, ia muito além de uma simples coincidência perceptiva. Houve ainda quem sugerisse que as velas poderiam ter sido dispostas estrategicamente, mas a própria organização da vigília fez questão de esclarecer. Não havia qualquer planejamento para formar desenhos. As velas foram acesas e colocadas livremente pelos fiéis, sem orientação, como sempre acontece em grandes celebrações. Essa declaração reforçou a percepção de que algo misterioso e inexplicável havia ocorrido. No campo da fé, padres, freiras e líderes religiosos interpretaram o fenômeno como um sinal de confirmação e proximidade da Mãe Aparecida. Muitos homilistas afirmaram que, em tempos de dificuldades sociais, crises de fé e aumento do desespero, Nossa Senhora escolhe se manifestar de formas sutis, mas impactantes. Para eles, o desenho formado pelas velas foi um recado de que a padroeira continua presente, atenta e intercedendo pelo povo. Já teólogos mais cautelosos lembraram que a Igreja costuma ser prudente ao reconhecer fenômenos sobrenaturais. Para eles, o mais importante não é discutir se houve ou não milagre, mas sim observar os frutos espirituais que surgiram a partir do acontecimento. Renovação da fé, aumento da devoção, reconciliação de pessoas que estavam afastadas da religião e o fortalecimento de uma identidade coletiva em torno de Nossa Senhora Aparecida. Esse equilíbrio entre explicações racionais e interpretações espirituais gerou um debate interessante. Até que ponto precisamos encontrar uma resposta lógica para tudo? Ou será que, diante de certos acontecimentos, o mistério deve ser aceito como parte da experiência humana? O episódio também levou estudiosos da cultura e da religiosidade brasileira a refletirem sobre o poder das imagens coletivas. Eles lembraram que manifestações como essa não acontecem apenas pelo fenômeno em si, mas também pelo contexto em que são inseridas. Milhares de pessoas reunidas em oração, com corações abertos, criando uma atmosfera propícia para o extraordinário. Ao mesmo tempo, para os fiéis, não havia dúvidas. Aquela noite foi marcada por um presente vindo do céu. Para muitos, pouco importavam as teorias científicas ou os debates acadêmicos. O que contava era a emoção vivida no momento, a sensação de que a padroeira estava ali, olhando por todos. E, no fim, talvez seja justamente essa convivência entre o mistério e as tentativas de explicação que torna o episódio tão marcante. Porque, independentemente da versão que cada um escolha acreditar, o fato é que milhares de pessoas testemunharam juntas algo grandioso. Algo que mexeu com suas emoções, que despertou lágrimas, que gerou silêncio e reverência. Algo que ficou gravado não apenas nas câmeras, mas principalmente nos corações. Assim, o fenômeno das velas que formaram o rosto de Nossa Senhora Aparecida permanece cercado de mistério. Foi um acaso impressionante, uma coincidência rara ou uma manifestação espiritual? Cada um pode responder a partir de sua própria perspectiva. Mas há uma certeza: aquele momento será lembrado por muito tempo como um dos episódios mais simbólicos da devoção mariana no Brasil. Na manhã seguinte ao fenômeno das velas que, vistas de cima, formaram nitidamente o rosto de Nossa Senhora Aparecida, a cidade já respirava um clima diferente. Não era apenas o assunto do momento entre os fiéis que estiveram na vigília, mas algo que tomou proporções nacionais. Telejornais, rádios, portais de notícias e redes sociais se dedicaram a comentar, analisar e compartilhar as imagens. O acontecimento deixou de ser restrito àquela multidão presente no santuário e ganhou vida própria, espalhando-se por todo o Brasil e até por outros países. Mas o mais impressionante não foi a repercussão midiática,
e sim o efeito espiritual que o episódio provocou nas pessoas. Muitas famílias que estavam afastadas da prática religiosa decidiram retomar suas orações. Jovens que nunca haviam se interessado pelas procissões passaram a olhar com curiosidade e respeito para a fé de seus pais e avós. Comunidades inteiras organizaram encontros de oração inspirados pelo ocorrido. Ou seja, aquilo que poderia ter sido apenas uma curiosidade visual se transformou em um chamado de renovação da fé. Padres e bispos relataram que, nas semanas seguintes, houve um aumento significativo no número de confissões, missas cheias e grupos de oração mais movimentados. Para muitos, o sinal das velas foi como um abraço de esperança, lembrando que mesmo em tempos de crises econômicas, incertezas políticas e desafios pessoais, a presença de Nossa Senhora continua firme, iluminando o caminho. O fenômeno também despertou reflexões mais profundas. Algumas pessoas perceberam que, assim como aquelas velas juntas formaram uma imagem grandiosa, cada pequeno gesto de fé e solidariedade no dia a dia contribui para algo muito maior. Era como se Nossa Senhora tivesse mostrado, de forma visual e emocionante, que a união do povo em oração pode criar algo belo e poderoso. Uma vela isolada ilumina pouco, mas juntas, milhares de velas podem até desenhar o rosto da Mãe. Outro legado importante foi a reconciliação entre fé e ciência. Muitos que inicialmente buscaram explicações técnicas acabaram reconhecendo que, ainda que fosse possível apontar razões naturais para o fenômeno, nada diminuía a sua beleza e o impacto espiritual causado. A ciência poderia explicar os contornos, os ângulos e a luminosidade, mas não poderia medir as lágrimas que escorreram no rosto de quem estava ali, nem a transformação interior de quem assistiu ao vídeo em casa. Isso mostrou que, em alguns momentos, fé e razão não precisam competir, mas sim caminhar lado a lado, cada uma com sua linguagem. Com o passar dos meses, a imagem das velas formando o rosto de Aparecida passou a ser usada em cartazes, camisetas, lembranças religiosas e até nas homilias das paróquias. O episódio virou uma espécie de ícone moderno da devoção mariana no Brasil, sendo constantemente lembrado em missas, encontros de jovens e retiros espirituais. Para os devotos, o legado mais marcante foi o sentimento de proximidade. Muitos disseram que, depois daquela noite, nunca mais olharam para a imagem de Nossa Senhora da mesma forma. Havia agora uma ligação ainda mais íntima, quase como se tivessem recebido um recado direto da Mãe. Não importava se o fenômeno foi milagre, coincidência ou fruto da devoção coletiva. O que ficou no coração de todos foi a certeza de que Aparecida continua atenta, amorosa e presente. E assim, o episódio das velas que se transformaram em rosto permanece como uma memória viva. Mais do que uma imagem aérea bonita, ele se tornou um marco de fé, capaz de inspirar novas gerações e reacender esperanças adormecidas. Um acontecimento que, ao mesmo tempo simples e grandioso, mostrou que a fé pode se manifestar de maneiras inesperadas, tocando até mesmo os corações mais descrentes. No fim, o maior legado deixado por aquela noite não foi apenas uma imagem registrada em câmeras, mas sim a transformação silenciosa que aconteceu no interior de cada pessoa. O milagre, afinal, pode estar menos no fenômeno em si e mais no que ele desperta: coragem, união, esperança e fé renovada.